vai fazer uma análise, assim, mais a fundo de alguns textos proféticos bem desafiadores, né? Como Daniel, Apocalipse. São textos densos, realmente. Exato. E vamos olhar também interpretações mais recentes que tentam decifrar os símbolos. A gente tem aqui um material, uma coleção de teses, alguns trechos que focam naquelas figuras conhecidas. A estátua de Nabucodonosor, a besta, a Babilônia, a marca. Uhum. Figuras bem marcantes. E o argumento central dessas fontes é que tudo isso faz parte de um conflito espiritual antigo, sabe? A nossa missão aqui é tentar extrair os pontos principais sobre dois sistemas espirituais que essas fontes descrevem como opostos. Certo. Quais seriam esses sistemas? O que eles simbolizam como a pedra fria, tipo da lei, do esforço humano, e o outro a pedra viva, que seria Cristo, a graça divina. E a ideia de ver como isso pode ter a ver com hoje, né? Principalmente na era digital. Uma conexão interessante. Pra gente entender isso, vamos começar lá atrás, na origem dessa divisão, lá no comecinho da narrativa bíblica. Ok, vamos desempacotar isso então. Bom, a história começa, segundo Gênesis, num jardim, né? Com a árvore da vida. Algumas fontes até sugerem que era tipo uma videira original, simbolizando a comunhão direta com Deus, a fonte. Mas aí tinha a árvore do conhecimento. E aquela promessa da serpente, vocês vão ser como Deus, que as fontes chamam da primeira propaganda enganosa, né? É uma forma interessante de colocar a promessa de autonomia total. E isso levou ao rompimento daquela ligação vital. A queda nesse sentido que as fontes trazem fere essa conexão original. E é curioso notar, logo depois da queda, as fontes dão um destaque grande para a primeira promessa de redenção, lá em Gênesis 3.15. Ah, sim, a da semente da mulher. Exato, a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Eles apresentam isso como o primeiríssimo anúncio do Messias, uma esperança que já surge ali no meio do juízo. E essa divisão, né, entre seguir a promessa de Deus ou buscar a própria autonomia. E isso aparece logo em seguida com Caim e Abel. Com certeza. As fontes que a gente está usando colocam eles como os primeiros representantes desses dois caminhos, desses dois sistemas. Como assim? Caim, com um culto que seria baseado no mérito próprio, sabe? Na pedra das obras humanas. E Abel com um culto diferente, baseado na fé, que já apontava para um cordeiro futuro, ligado ao espírito. Entendi. Um focado no que ele faz, o outro na promessa. Exatamente. E o assassinato, o fratricídio que acontece ali, é visto como muito mais que uma briga de irmãos. Vai além, né? Bem além. A rejeição de Caim ao caminho de Abel e aquela marca que ele recebe é interpretada como um símbolo de que ele aderiu a esse sistema de morte espiritual, de rebelião. E tem fonte que liga essa marca à marca da besta. Tem sim. Vem como um tipo de protótipo, sabe? Selando a pertença a esse sistema que se opõe a Deus. E o sangue de Abel, que clama da terra, ele inaugura, nessa linha de pensamento, a linhagem daqueles que sofrem pela fé, mas que esperam o descanso final. O tal sábado vivo que Apocalipse menciona. Nossa, que profundo. Pulando bastante no tempo, a gente chega no Sinai. Deus entrega a lei para Moisés, em tábuas de pedra. A lei na pedra. Isso. Uma lei necessária, claro, um limite, uma proteção, mas que se ficar isolada do espírito, as fontes argumentam que vira letra morta. Vira só regra externa, né? Exato. Um sistema de obras, a tal pedra fria, que define o certo e errado, mas não consegue dar vida por dentro. E junto com a lei, vem todo aquele sistema do sacerdócio, dos sacrifícios. As fontes descrevem isso tudo como sombras, né? Símbolos que apontavam para algo maior. Para o Messias? Justamente. Aquele que traria a graça, o vinho novo, uma aliança diferente, escrita no coração pelo Espírito, não mais na pedra. Tem uma tese específica, a 51, que explora bem esse contraste. Pedra versus Espírito. Lei versus graça. Faz sentido. E essa tensão toda entre o sistema humano e o plano divino fica muito visual na visão da estátua de Nabucodonosor, lá em Daniel 2. Uma imagem poderosa, né? Poderosíssima. E a interpretação que as fontes trazem é bem detalhada. A cabeça de ouro seria a Babilônia, o auge do poder humano centralizado, visto até como um falso pai. Um falso pai interessante. Sim. Aí o Eipo e os braços de prata, a Medo-Pérsia com aquela divisão, as leis que não mudam, como um falso filho, o bronze, a Grécia, com a expansão cultural filosófica, também nessa linha de falso filho. E por último? As pernas de ferro, Roma, a força militar bruta, o poder legalista implacável. É um raio-x, digamos assim, da natureza dos impérios humanos. Mas o ponto que parece ser o mais crucial, pelo menos para o que vem depois, é a base dessa estátua. Os pés. Exatamente. Ali que o negócio fica complicado. Daniel descreve os pés e os dedos como uma mistura de ferro e barro. E diz claramente que eles não se ligam um ao outro. Não dá liga, né? Ferro e barro não misturam mesmo. Pois é. E a interpretação das fontes aqui é fascinante. O ferro continua com aquele simbolismo da força política, legalista, a herança de Roma, o reino da pedra fria, da lei. E o barro? O que seria o barro? As espirituais já contaminadas, sabe? Então não é um reino forte e coeso, mas uma mistura instável. Precisamente. É isso que as fontes destacam. É a configuração final do poder humano, pouco antes da intervenção divina, uma aliança que não se sustenta. Entre o que exatamente? Entre a rigidez da religião baseada só na lei, aí pode ser o judaísmo que rejeitou Cristo ou outras formas legalistas, e o barro de um cristianismo que se corrompeu, que se misturou com o mundo, que fez concessões. Entendi. O ferro da regra e o barro da falsidade espiritual. Algo assim.
Juntos eles formariam um sistema final, e as fontes descrevem isso como tendo até um espírito falso, completando uma espécie de trindade profana humana. Trindade profana, como assim? É um falso pai, um poder centralizado lá de Babilônia, um falso filho, a expansão e a lei da Grécia e Roma, e agora um falso espírito, essa mistura final religioso-política. É uma inversão, né? Chocante. E como a gente poderia ver isso hoje? As fontes tentam trazer para os nossos dias. Tentam sim. Uma leitura bem contemporânea que aparece é ver essa mistura de ferro e barro como a fusão do poder tradicional físico, o ferro, né? Governos, leis, exércitos, Ok. com o reino digital, o barro. A internet, a inteligência artificial, redes sociais, o controle de dados. O barro seria essa coisa mais frágil, moldável, mas ao mesmo tempo penetrante, do controle digital, da informação, da sedução pela tecnologia. Então, o poder antigo, o bruto, se unindo ao poder novo, sutil da tecnologia. Exato. E falam até da crescente integração homem-máquina nesse contexto, onde termina o humano e começa o sistema. Fica nebuloso. Uau. E na visão de Daniel, o fim dessa estátua é bem? Dramático, né? Uma pedra atinge os pés. Sim. Uma pedra cortada sem auxílio de mãos. Isso é chave. As fontes são unânimes. Essa pedra é Cristo e o reino dele. A pedra viva. E ela atinge justamente os pés. Nos pés. Na base instável de ferro e barro. A destruição do sistema humano todo não vem de cima para baixo. Ela começa na fundação defeituosa. Nessa aliança final que não se sustenta. E aí tudo desmorona. Tudo. A estátua inteira, representando séculos de poder humano, vira pó, some. A mensagem é muito forte. A solução não é consertar o sistema por dentro. É uma intervenção divina, de fora. Totalmente. Séculos depois, o Apocalipse parece pegar esses temas e aprofundar ainda mais. Aí surge a figura da Grande Babilônia. Babilônia no Apocalipse é a personificação desse sistema mundial corrupto. Político, econômico, espiritual. Tudo misturado. Um sistema completo. Completo. E tem uma ideia interessante que aparece nas fontes, a de uma Babilônia nas nuvens. Nas nuvens? Como assim? Sugerindo que a dimensão digital, o controle da informação, o comércio eletrônico global, as redes de influência online, seria a cara moderna dessa Babilônia. Sedução e controle pela rede. Faz sentido, pensando em como o mundo funciona hoje e aquela imagem fortíssima da prostituta montada na besta. Como as fontes leem isso? A prostituta é vista como símbolo da sedução mesmo. Sedução espiritual, material, cultural. É a religião que se alia ao poder, a cultura que se vende, a informação que manipula para manter o sistema de pé. Que ela se beneficia da besta, então. Exato. Ela cavalga a besta. E a besta, lá de Apocalipse 13, seria o poder político-militar globalizado, totalitário, a força bruta, o ferro da estátua na sua versão final. E aí também surge a ideia de uma besta digital? Sim, de novo, essa conexão, o uso de inteligência artificial, vigilância total, tecnologia para controle absoluto, a força bruta turbinada pela tecnologia. Assustador. Falta uma peça nesse quebra-cabeça do Apocalipse. O falso profeta. Quem ele seria? Ele é a segunda besta de Apocalipse 13, aquele que engana, faz sinais, prodígios, tudo para fazer o mundo adorar a primeira besta. Ele legitima o poder dela. E quem ele representa na visão das fontes? As interpretações variam um pouco. Pode ser uma figura religiosa muito carismática, sabe? Ou o poder da mídia que manipula tudo, ou até o cientificismo, quando vira uma fé cega que justifica qualquer coisa do sistema. Entendi. E tem também a leitura de que seria uma aliança entre religiões já institucionalizadas, tipo o judaísmo formal que não aceitou Cristo, e um cristianismo que se desviou, apóstata. Por isso os dois chifres como os de um cordeiro. Imita o cordeiro, mas fala como dragão. Então, juntando tudo. A besta, a prostituta, o falso profeta. Eles formariam, segundo essa análise, a tal trindade profana humana. A estrutura completa do sistema final que se opõe a Deus. Poder político, besta. Sedução religiosa cultural, prostituta, e a legitimação ideológica, falso profeta. O que nos leva direto para a marca da besta. O famoso 666. Apocalipse diz para calcular o número, porque é número de homem. Isso parece mais que um código secreto, né? Parece sim. O número 6 na Bíblia é muitas vezes ligado ao homem, à imperfeição, sempre um a menos que o 7, o número divino da perfeição, do descanso. Então, o 666 seria essa ideia intensificada, a plenitude do sistema humano político, religioso, econômico, cultural, tentando ser autossuficiente, se colocando no lugar de Deus. É o homem tentando ser o máximo sem Deus. Uma imitação da perfeição divina, mas totalmente centrada no homem. Uma autoadoração do sistema humano. Exatamente. E as fontes trazem uma visão moderna bem interessante. Ver a marca não só como um selo, mas como uma rede. Uma rede digital que estrutura esse império final. Uma rede? Como assim? Uma rede que exige lealdade, participação, e que controla tanto o que a pessoa acredita, a testa, o pensamento, quanto que ela faz a mão direita, a ação, a prática. E como essa rede ou marca poderia se manifestar na prática? As fontes dão exemplos, especulam sobre isso? Dão sim. Levantam possibilidades bem ligadas ao que Apocalipse 13 diz. Ninguém pode comprar ou vender sem a marca. O controle econômico total. Isso.
Falam de moedas digitais de Banco Central, as CBDCs, identidade digital global obrigatória para tudo, biometria ligada a cada transação. A ideia é que para participar da sociedade, você precisa se submeter a esse sistema tecnológico. Seria uma dependência total? Total. E outro ponto que mencionam é a farmaqueia, de Apocalipse 18. Aquela palavra que significa feitiçaria, mas também uso de drogas, poções. Como isso entra na história? Interpretam como uma possível sedução através de soluções tecnológicas ou médicas. Coisas que prometem segurança, saúde, bem-estar, mas que exigem, em troca, conformidade, submissão ao sistema. Talvez de forma sutil ou ligada a aceitar certas ideologias para ter acesso. Então a marca agiria em vários níveis? Corpo, controle físico, acesso, alma, ideologias, crenças e espírito, a quem você realmente serve, adora. Seria algo bem abrangente. Nossa, um contraste muito forte, então, entre essa rede do sistema 666 de controle de exclusão para quem não adere e outra rede. E a rede de Cristo. As fontes mencionam, por exemplo, aquela pesca milagrosa de João 21, com os 153 peixes, um símbolo da plenitude dos salvos pela graça, gente de todas as nações, incluídos no reino pela fé, não por se conformar a um sistema daqui. São duas lógicas totalmente opostas. O Apocalipse também mostra dois cálices, né? O da prostituta, cheio das abominações dela. E o cálice da nova aliança, o sangue de Cristo. A escolha entre um e outro é apresentada como crucial, decisiva. E também duas videiras. Exato. A videira da terra, que representa o sistema rebelde e vai ser colhida para juízo, e a videira verdadeira, que é Jesus, lá em João 15, a única fonte de vida real e eterna. Então a mensagem central que essas fontes tiram disso tudo é que a salvação, nesse cenário final, é uma decisão agora. E bem radical. É isso. Uma decisão presente e literal. Exige negar a submissão voluntária a esse sistema da Babilônia, da besta, do 666, em todas as formas que ele se apresentar. Política, religiosa, apóstata, cultural, digital. É ouvir aquele chamado de Apocalipse 18. Sai dela, povo meu. Mesmo que essa recusa signifique enfrentar dificuldades, perseguição, exclusão social, como você disse. Exatamente. A escolha é clara, segundo essa leitura. A segurança falsa que o sistema oferece versus a união real com a pedra viva, com Cristo, permanecendo ligado na videira verdadeira pela fé. E isso traz salvação agora. As fontes enfatizam que sim, uma salvação plena, agora, no espírito, mesmo que o corpo sofra as consequências no mundo físico. É a atitude daquelas virgens prudentes de Mateus 25, sabe? Com as lâmpadas acesas, vigilantes, sem se deixar enganar pelas promessas vazias do sistema. E o clímax de tudo isso é a queda desse sistema todo. Caiu. Caiu a grande Babilônia, como diz Apocalipse. Sim. A pedra viva que em Daniel vira uma montanha que enche a terra, finalmente consome todo o sistema da estátua da Babilônia, o reino de Deus se estabelece de forma visível, definitiva. Acaba o conflito? Acaba. E aí a visão muda para Nova Jerusalém, descendo do céu. É a restauração completa daquela comunhão que se perdeu lá no Éden. O retorno ao jardim, de certa forma. De uma forma glorificada. O rio da vida flui do trono, a árvore da vida, a videira glorificada, está lá no centro. Não tem mais templo físico, porque Deus e o Cordeiro são o templo. A separação acaba. O descanso perfeito, o sábado eterno, é vivido ali, na presença direta de Deus. Ufa! Bom, resumindo um pouco nossa análise de hoje. A gente percorreu, com base nessas fontes, essa narrativa longa de dois sistemas em conflito, né? De um lado, a pedra fria, a lei, o esforço humano, o controle aqui da terra, simbolizado pela estátua, Babilônia, a besta, 666. Um sistema do homem tentando ser Deus. Exato. E do outro lado, a pedra viva, Cristo, o Espírito, a graça, o reino eterno de Deus. E a gente viu como essas interpretações tentam conectar esses símbolos tão antigos com a nossa realidade de hoje, especialmente a digital, falando de controle, de sedução e da necessidade de uma escolha bem fundamental. E talvez a provocação final que fica dessa análise toda seja justamente essa. Se a rede do sistema da besta, como as fontes sugerem, é tecida não só com o controle óbvio, a força bruta, mas também com a sedução da conveniência, da segurança que a tecnologia promete, daquela farmaqueia moderna que oferece soluções fáceis para tudo. Então, a vigilância que a gente precisa ter vai além de só tentar identificar uma marca física, um chip, sei lá. Passa por discernir as amarras mais sutis, aquelas que podem prender a nossa mente, nossas ações, a lógica desse sistema. Mesmo sem a gente perceber. Exatamente. A questão que fica martelando é como a gente pode, no dia a dia, cultivar essa conexão real, genuína, com a pedra viva. Como garantir que não estamos sendo, talvez sem notar, enredados pela lógica do 666. É algo para a gente refletir bastante. Uma reflexão muito importante para a gente terminar. Muito obrigado por nos acompanhar nesta exploração, que foi bem densa hoje. Até a nossa próxima análise.